Eu já mencionei o John Wick em tantos outros filmes, em tantas outras críticas, mas agora vamos finalmente falar do filme dele. John Wick é um assassino de aluguel aposentado que vive com a sua esposa e tem uma vida agora mais sossegada, longe de tiro, porrada e bomba. Só que infelizmente a esposa dele vem a falecer e o último presente que ela deu para ele foi uma cachorrinha logo antes dela falecer, e a cachorrinha só foi chegar na casa dele depois que ela faleceu, mais precisamente depois do enterro. E agora ele tem alguém para compartilhar o luto, ele não está mais sozinho, só que infelizmente alguns bandidos tentam pegar o carro dele, tentam comprar o carro dele, ele não quer vender o carro dele, os bandidos vão até a casa do John Wick, roubam o carro e matam o cachorro. Aí John Wick fica furioso e vai atrás de todo mundo por causa desse cachorrinho. É uma premissa muito simples de filmes de ação, é bem característico de filmes de ação esse tipo de coisa, mas o interessante é o seguinte, não é só porrada, não é só explosões, tem uma história, e o interessante desse filme é isso, ele gasta os primeiros 20 minutos, a primeira vez que começa a ter algum tipo de ação pra valer mesmo, é com quase meia hora de filme. Por quê? Porque precisa estabelecer muito bem o que aconteceu com a esposa, o que aconteceu com o cachorro, quem é o John Wick, qual a importância do John Wick para esse universo, como os personagens já conhecem ele, porque afinal de contas não é um novato entrando na situação, ele é um cara experiente já aposentado, ele fez a história dele e saiu de cena e agora está voltando por causa desses acontecimentos, ele quer se vingar do mundo basicamente, mais precisamente do cara que catou o carro dele e acabou com o cachorro. Só que esse cara não é um cara comum qualquer, ele é um filho de um mafioso, e o mafioso vai fazer tudo para proteger o filho dele, e o John Wick vai fazer de tudo para acabar com a vida desse cara. É basicamente isso, é como se fosse quase qualquer outro filme de ação dos anos 80, anos 90, só que muito bem coreografado a parte da ação e com um bom peso na parte dramática do filme. Os primeiros 30 minutos, se você indicar o John Wick para alguém, a pessoa vai falar, ué, mas esse aqui não é o John Wick que faz e acontece, porque ele já tem uma pequena fama. Esse aqui não é o John Wick que faz e acontece. Os primeiros 30 minutos parece um filme dramático. Talvez os primeiros 30 minutos eu esteja exagerando um pouco, os primeiros 15 minutos, depois daí pra frente que começa a ter alguma coisa, não que tenha ação, a ação mesmo é depois de meia hora de filme mesmo, mas você começa a entender quem é o John Wick e vai criando essa persona do John Wick antes mesmo dele fazer qualquer coisa. Você fala, nossa, esse cara aí deve ser brabo. Será que ele é brabo mesmo? Essa é a questão, ele é e ele demonstra. É o filme que meio que fez o Keanu Reeves voltar à fama, porque ele estava um pouco sumido, o Keanu Reeves que faz o John Wick. Não que ele tenha uma belíssima atuação no filme, não tem, mas não precisa. Na parte que ele se esforça pra ficar bom, ele fica muito bom, que são as lutas. Eles meio que apelidaram essa modalidade de ação, de filmes assim, de Gung Fu. Gang é arma em inglês e Fu de Kung Fu mesmo. Então tem parece um balé quase em alguns momentos. E aí nós temos que agradecer muito aos diretores, que são o David Lynch e o Chad Stahelski. Eles não tinham dirigido nenhum filme antes, eles eram dublês e coordenadores de dublês. Esse foi o primeiro filme que eles dirigiram. E eles vão muito bem, muito pelo fato deles saberem onde tem que colocar a câmera, principalmente por causa que tem muito dublê envolvido, a maioria dos capangas que o John Wick vai atrás é dublê. O John Wick em vários momentos é o próprio Keanu Reeves fazendo, mas de um jeito seguro e com a câmera posicionada da forma correta. Isso em tela fica muito bem feito e em alguns momentos até hoje eu não sei como que eles fizeram algumas cenas de tão bem feito que ficaram. Assim, é aquilo que eu falei pra vocês, depois de meia hora, aí sim o filme vira um filme de tiro, porrada e bomba, que é isso que acontece na grande maioria dos filmes dos anos 80 e anos 90. Só que a vantagem desse aqui é que ele ainda tem uma história, tem um vilão interessante, que quem faz é o Michael Nick Vitz, e o filho dele é o Alf Allen,
O Ralph Allen ele tá ok, mas o Michael ele está muito bem no filme como um vilão que tem, querendo ou não, uma história, meio que dá pra entender, não é só um vilão genérico e jogado de qualquer maneira, ele tem uma história, mas assim, nós precisamos nos afeiçoar pelo John, afinal de contas ele é um ex-matador de aluguel, a gente precisa se afeiçoar com ele, e esse começo é extremamente importante. Depois, é claro, ao longo do filme tem algumas pitadinhas do que ele fez no passado, de quão incrível o John Wick é. É uma das poucas vezes que eu vejo o próprio vilão ter medo do herói do filme, o que é ótimo. Sem contar, é claro, que foi muito pouco explorado nesse filme e bem mais explorado nos próximos, que é todo o universo do John Wick. Nesse aqui tem pouca coisa, tem o Hotel Continental, tem o médico que só cuida dessas pessoas, afinal de contas são vários igual o John Wick, não com a mesma história, mas com a mesma profissão. Eu vou parar de falar um pouco, senão o YouTube vai derrubar esse vídeo aqui de vez. Tem a moeda, tem o parte do bar ali, que eles conversam e tal, e trocam informação. Todo esse universo é muito legal e é o que foi muito interessante usado para sequências que obviamente vão ter crítica aqui no canal em breve. De volta ao jogo. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. O nome, quando estreou aqui no Brasil originalmente, era só De Volta ao Jogo. O John Wick foi incluso depois no título.